chazinho para você em casa, um para mim, um para o Márcio. Tintim, Tintim. Bom dia para você. Bom dia, Vanessa. Ah, tem gente que tá dizendo, bom dia para vocês, né? Se vocês vissem minhas contas, olha aqui a minha lista, tô endividado. O que eu faço nessa hora? Aproveita a quaresma. Tem muita gente deixando de lado, né, o vício. Parei de fumar, Vanice, vou pelo menos nesses 40 dias ficar sem comer doce, não quero nem ver bebida alcoólica pela frente, em respeito, vou cumprir essa meta, dou um jeitinho, né, de ser mais disciplinado. Mas nós podemos aproveitar essa deixa para nos livrarmos dos 7 pecados financeiros. Que deixa boa você nos deu. Ensinamentos do Márcio. Primeiro deles, não ter um orçamento. E aí? Exato. O que isso significa? Vanessa, é bem interessante esse período da quaresma, né? Porque esses 40 dias tem um sinônimo histórico, né, bíblico, assim, que a gente vem, através do cristianismo, vem aprendendo. E até quem não tem muita fé fala assim, é cultural, eu aproveito a quaresma, assim, para me policiar, em algum sentido. São os 40 anos do deserto que o povo hebreu atravessou. São os 40 dias que Jesus passou também no deserto, sendo atentado pelo demônio. Então, esses 40 dias da quaresma tem um peso significativo muito grande, inclusive na vida financeira. Sim. Inclusive, quando a gente fala de pecados, porque a quaresma é para a gente refletir sobre as coisas erradas que nós fazemos, um período de reflexão. E quando a gente olha para o pecado, todos os pecados que são cometidos, na grande maioria, tem custo. Quando a gente olha, tem um preço. Tem um preço. A carteira de cigarro, uma garrafa de cerveja. O exagero na comida. O exagero na comida, a traição, né? Quando eu sou infiel, o dinheiro que eu gasto com o amante, e com o amante, com o amante também. Então, assim, tudo tem custo. Então, é um período que a gente dá para casar muito bem essa questão de fazer essa autorreflexão espiritual, mas também a financeira. E levar para essa linha. O que significa não ter um orçamento? Esse é um dos principais pecados. Eu não ter noção de quanto que eu ganho, mas principalmente o quanto que eu gasto. E como nós somos negligentes nisso. Tem pessoas que ela tem arrepio de, eu não vou olhar meu extrato bancário. E com isso ela não está vendo para onde está indo o dinheiro dela. Ela não consegue enxergar qual torneira que está aberta ali, que ela pode fechar essa torneira e começar a destinar esse dinheiro que estava sendo mal gasto e começar a investir em algo no futuro do filho, no seu próprio futuro, na sua aposentadoria. Então, se eu não sei para onde está indo o meu dinheiro, onde que eu vou saber onde que eu vou economizar? Então é muito importante que as pessoas que estão em casa, as famílias que estão nos assistindo, já que a audiência é tão grande do programa, é muito importante ter um orçamento. No papel, preferência. É porque muitas vezes as pessoas falam assim, o que eu faço? É aplicativo? É planilha no Excel? Eu recomendo papel de pão. Na agenda. Na agenda. Quanto mais simples. Num caderno, uma folha. Num caderno. Mas o principal, Vanessa, é que a gente fala que tem que ter uma gestão à vista. O que é gestão à vista? No lugar onde que você está vendo diretamente isso. Onde todos os dias você olha aquilo e lembra, porque não adianta nada colocar no papel um orçamento. Aquele orçamento tem que ser cumprido. Entendeu? A gente precisa lembrar dele. Abusar do crédito. Esse é outro pecado que muitas das famílias, e aí independente de quanto ganha, desde a família que é menos provida de salários, a família vive com 3 salários mínimos, ou até mesmo aquela família que já está numa classe A, que tem, tanto o pai quanto a mãe da família tem profissões que são bem remuneradas, porque um dos segredos não é o quanto você ganha, mas sim o quanto que você guarda, quanto que você poupa. E muitas dessas famílias criam um padrão de vida tão grande que mesmo ganhando muito bem, ela não consegue manter esse padrão de vida. Sustentá-lo. E ela depende do quê? Um capital de terceiro. O que é o capital de terceiro? É o crédito que eu pego consignado no banco. Financiamento. O financiamento. É o cartão de crédito que eu uso de forma errônea. Porque eu brinco assim, o cartão de crédito é uma ferramenta que pode ser utilizada para a educação financeira. Porque você vai comprando, toda compra que você vai no crédito, ela vai ter um vencimento. Sim. Então ela já traz tudo que você comprou. Então você não precisa ficar planilhando tudo que você gasta. É um relatório. Porém, é como você tem aquela brincadeira assim, dá uma metralhadora na mão de um chimpanzé. Sim. Você está correndo um risco muito grande, porque ele não sabe o que faz aquilo e pode virar a metralhadora para o seu lado e dar um tiro. Sim. Então a mesma coisa a gente fala no cartão de crédito. As pessoas têm que ter consciência de como utilizar não só o cartão de crédito, mas sim o crédito.
O crédito pode ser uma ferramenta muito importante. Até um empréstimo. Aí o irmão vem lá, né, vê o outro desesperado, é da família, fala, tá bom, quanto que você precisa? De quanto? Quer 5 mil, quer 10 mil, quer 15 mil, ok? Pronto. E aí aquilo não vira solução no final das contas. Não vira, e vira problema. Porque daí até gera discórdia. É atrito entre os irmãos. Porque daí chegou no vencimento, aquele irmão não paga a conta. Aí a cunhada fala assim, não falei que não era para você emprestar dinheiro para o seu irmão? Olha aí. Olha onde foi parar essa Não quero nem saber. Sim. Eu quero que você receba esse dinheiro do seu irmão. É o nosso dinheiro. Então é bem complexa a situação de emprestar dinheiro. Eu sempre digo o seguinte. É tentador. É tentador. Principalmente de instituições financeiras. Você fala assim, tá, mas então eu posso trocar de carro, é só financiar. Ou, né, Vanessa, eu garanto, pega o seu celular agora e dá uma olhada nas mensagens que você recebeu, os SMS que você recebeu nos últimos 3 meses. São ofertas magníficas. De crédito, taxa Nossa, especial. Olha, Vanice, você pode pegar, né? E aí você tem que se segurar, se firme, Exato. forte. Descuidar da saúde é o ponto 3. É porque é um pecado financeiro que nós cometemos. O que uma coisa tem a ver com a outra? O custo hoje, quanto que custa a saúde hoje? Por mais que você fale assim, eu fui numa UPA, eu fui numa... eu fui atendido... Uso o SUS. Só que tem que lembrar, nem todo medicamento tem no posto de saúde, que você vai ter que desembolsar isso. Às vezes, o próprio médico, ele recomenda que você não utilize medicamento da marca X, que você tem que usar aquele específico que ele passou. Fora os exames, que são exigidos até para se fazer um diagnóstico, né? Para saber de qual ponto partir. Exato. E aí a gente fala da cuidado de saúde, não é só questão na hora que deu problema, mas também da prevenção. Você falar assim, academia é caro, eu pagar por mês R$100 numa academia. Mas quanto custa, às vezes, você ficar acamado pelo sedentarismo? Pelo sedentarismo. Quanto de doença que é causada pelo sedentarismo? Né, que tem toda uma ocorrência. Então, às vezes, a questão de se precaver, né, a prevenção com a sua saúde é investimento. Você está investindo em você, no seu corpo, na sua saúde, e isso reflete diretamente no bolso. Vai poupar lá na frente. Vai poupar lá na frente. É como a gente diz, as pessoas dizem, às vezes, mas um implante de dentes, isso, aquilo. Mas, claro, você não cuidou no passado dos dentes, então hoje tem que fazer um investimento. É muito mais barato do que já foi há algum tempo. Claro, mas a pessoa não tem que ficar com dor no coração agora, porque está colhendo frutos, é uma coisa, né, que não tem como fugir. E a vida da gente não tem preço. Então, na hora que bate o desespero, você interna o pai numa UTI, e você não vai pedir quanto custa a diária, mesmo que não tenha um plano de saúde, que não tenha conseguido pelo SUS, que não tenha, né? De alguma maneira você quer salvá-lo. E aí, como depois acertar as contas com esse hospital, com a clínica e tudo mais? Exatamente. Esquecer da aposentadoria é o pecado 4. Eu gosto muito de usar um exemplo que é muito claro. Quando nós éramos crianças, uma das perguntas que eram mais feitas para nós era o seguinte: o que você vai ser quando crescer? Não era isso que era perguntado? Sim. O que você vai ser quando crescer? Na escola? A gente nem sabia falar, às vezes já estavam perguntando. Geralmente a gente queria ser artista, né? Geralmente, jogador de futebol, menino e tal. Só que é o seguinte, hoje nós estamos numa fase que a gente tem que perguntar o seguinte: o que você vai ser quando se aposentar? É uma pergunta assim que leva a muita reflexão. Chega a ser chocante. Chocante, porque a questão do imediatismo, eu quero viver o hoje. E a gente tem que olhar com muito carinho para essa questão da aposentadoria, onde hoje, dos 20 milhões que o IBGE anunciou de aposentados que tem hoje recebendo o INSS, 1% apenas desses aposentados são independentes financeiros, que ao longo da vida criaram patrimônio, criou uma carteira de investimento grande, que hoje eles conseguem sobreviver sem ajuda de ninguém, sem ajuda do INSS, com os rendimentos que eles têm. Tanto se for imóvel, enfim, os investimentos que eles fizeram ao longo da vida. Outro dia, eu preciso complementar, porque teve um raciocínio muito inteligente de alguém, em círculo de amizades, tudo dizendo, olha, a maior preocupação que a gente tem, porque quem tem filho pequeno, filho adolescente, enfim, quer pensar em deixar um patrimônio para ele, fazer um negócio, sabe, pensando nele, ou criar poupança para ele. Aí essa pessoa olhou e falou assim, nossa, o maior presente que a pessoa pode dar para o filho dela é não depender do filho depois dos 60, né? Porque, já pensou, o filho dá um jeito de se manter, mas ele ter que se manter e ainda manter os pais, também é algo que... Não, Vanessa, e assim, nós temos que pensar nisso, porque nós somos negligentes quando fala assim, como que eu vou estar me aposentando?
E quando a gente visita, eu gosto muito de visitar asilos, essas casas de abrigo com idosos, e ouvir as histórias de como é doloroso aquela pessoa que lutou a vida inteira, formou os filhos, e às vezes os filhos colocam eles numa casa dessa e mal telefona para saber como o pai está. Deixa lá, o importante, os filhos pensam que o importante é só pagar. Não, eu estou pagando já, né, esse abrigo para ele, já está bom, estou fazendo a minha parte, estou cuidando do meu pai. Não, não é isso. E às vezes também... O essencial é o amor, é o amor, é o carinho. Né? Então, assim, a gente tem que pensar muito nisso. E não que um pai e uma mãe não mereça ser, é claro, amparado por um filho na terceira idade, e financeiramente, inclusive. Mas eu digo, né, que se a gente tiver cautela e for pensar realmente neles, então que a gente trace um plano de aposentadoria, como você está determinando ali. Exato. O quinto é investir apenas na poupança. Por que não investir apenas na poupança? Porque é o seguinte, Vanice, quando a gente olha para um cenário econômico agora, de forma bem simples, explicar para os nossos telespectadores, a taxa está muito baixa, a remuneração da poupança hoje. E você, às vezes, já tem um sacrifício tão grande para salvar esse recurso para tentar guardar ele para o seu futuro. E agora você colocar num produto que ele está rendendo muito pouco, isso também é uma falta de consideração com o seu próprio esforço enquanto guardar. Porque poupar é um verbo interessante, só que é diferente de investir. E aí existem alternativas de investimento... Que exigem um pouco mais de audácia, né? Não, mas assim, Vanessa, às vezes nem tanto. Nem tanto. Tem alternativas de investimento com a mesma segurança que a poupança tem, né, garantido as mesmas garantias que a poupança tem e que rende mais do que a caderneta de poupança tradicional. Então, Márcio, não é que você tem que tirar todo o dinheiro da poupança. O ideal é o seguinte, diversifique um pouco os seus investimentos. Você gosta da poupança? Sim, então deixa um pedaço na poupança, mas aquele volume que é mais para o longo prazo, que você quer para a sua aposentadoria, esse volume, procure um produto que é mais rentável. Porque no longo prazo, no Brasil a gente tem a questão do juro sobre juro. Então você pega juro sobre juro no longo prazo, isso dá um resultado incrível, independente da taxa. Se a taxa hoje está baixa ou está... Não colocar todos os ovos na mesma cestinha. Exatamente. 6, não ter uma reserva de emergência. Exato. Nós estamos nos deparando, que essa cabe muito com a questão do pecado número 2, que é a questão que vai entrar diretamente no crédito. Porque nós estamos num período agora que nós temos IPTU, nós temos IPVA, tivemos o impacto da compra de material escolar, da rematrícula para quem tem filhos nas escolas particulares. Enfim, não tinha uma reserva para efetuar esses pagamentos. Às vezes, o 13º que foi recebido, parte das férias, que eu não viajei, mas aí eu gastei, e isso complicou depois quando eu voltei do trabalho, porque o salário foi menor. Agora tem um impacto agora no começo do ano. Então, ter uma reserva de emergência para essas situações é muito importante. E até para o autônomo ter condições de ficar livre uns dias no sossego, sem trabalhar. Também. E a questão da reserva de emergência é muito importante porque, às vezes, nós falamos de saúde. Às vezes, não tem plano de saúde e seu filho ficou doente. Pois se você não tem um recurso, nada para pagar uma consulta, às vezes de madrugada, para você comprar um medicamento... eu tenho o seguro do carro, mas você bateu o carro, deu perca total. Você tem dinheiro para pagar a franquia do carro? Porque não é só pagar o seguro, você tem que acionar e pagar a franquia. Você tem dinheiro para isso? Estourou, a caixa d'água estourou, vazou, a casa inteira molhou. Eu tenho dinheiro para fazer esse conserto? Então, assim, a reserva de emergência é importantíssima. A gente tem uma reserva destinada para isso. E por isso que é importante saber qual é o investimento que me dá liquidez diária. O que é isso? Quando eu quero sacar, está lá disponível para mim pegar esse dinheiro. Então, que não seja só o limite da conta. Não, por favor. Por mais que caiu a taxa de juros agora do cheque especial, ainda é um juro muito caro. Então, ter essa reserva é importantíssima para você, quando acontecer algo que está fora do script, você tem esse dinheiro disponível para sanar esse problema. 7, para fechar, pensar apenas no curto prazo. Esse aí é o peso de nós sermos latinos, né, e ter essa questão de... historicamente, o que o Brasil apresentou para nós, quando a gente olha antes da implementação do Plano Real, onde tinha uma hiperinflação, que você não tinha visão de futuro, porque todo o dinheiro que você ganhava, praticamente você tinha que investir no overnight, para o outro dia você sacava, investia num dia, sacava no outro, por causa da inflação muito alta. Então você não tinha uma perspectiva muito de futuro, com investimento. Então você foi para uma linha de comprar muito imóvel, porque pelo menos imóvel ali está garantido, porque era seguro.
Então as pessoas começaram a ficar vivendo e o pai passou para o filho, ficou aquela questão de, não se preocupa muito com o futuro, não, porque daqui a pouco vem um plano aí e tal, e muda tudo. E o brasileiro criou essa estigma. Então nós temos que quebrar esse estigma que foi criado. Vamos viver o presente. Não, a gente tem que olhar para o futuro. Sem consequências. Porque nós temos que olhar para o futuro, como a gente disse da aposentadoria. É muito importante. Viver, aí as pessoas falam, Márcio, mas eu fiquei confuso. Eu tenho que viver o presente, olhar só para o futuro e o presente. Não, a gente tem que ter o equilíbrio. Na vida, em todos os aspectos, o que a gente tem que buscar sempre é o equilíbrio. E também na vida financeira é assim. Até para construir uma casa, comprar um apartamento, trocar de carro no ano que vem, tudo a pessoa precisa planejar o que eu farei nos próximos 5 anos, ou daqui 10 anos. Exato. Fazer uma faculdade nova, viagens, né, também, no futuro. Exato. E assim, Vanessa, quando a gente fala assim, pensar apenas no curto prazo. Então, porque assim, tem pessoas que são extremistas, né? Que futuro? Tem gente que fala assim, eu vou juntar dinheiro para quê? Não foi eu que espalhei, né? Para que eu vou ficar guardando dinheiro e tal? Então, o que eu gosto de prezar muito aqui é o equilíbrio. A gente não pode abrir a mão das coisas boas da vida, no presente. Só que também a gente não pode ser negligente muito com o nosso futuro. Porque aí entra a questão da aposentadoria, a questão da educação dos filhos. Então, entra todos esses aspectos que influem diretamente no nosso dia a dia e na nossa qualidade de vida. Pronto. Coloca aí, mesmo que você não tenha começado na quarta-feira de cinzas, não precisa ser assim 40 dias, pode ser pro resto da sua vida, então, né? Exato. Implementa aí para eliminar esses 7 pecados aí do nosso lado financeiro, o lado negro da força. Não, tem que ser o lado que brilha, que reluz, né? Exato. Obrigada, Márcio. Eu que agradeço, Vanessa. Valeu, até a próxima. Até a próxima.